Salve galera! Hoje nós vamos falar sobre equação diferencial da linha elástica. Primeiro contato aí com esse conteúdo dentro da disciplina de resistência dos materiais. Algumas universidades realocam esse assunto, sempre passeando entre resistência 1 ou resistência dos materiais 2 ou na mecânica dos materiais. E ele é um conteúdo que está muito relacionado com a parte de desenvolvimento de tensões por flexão na seção transversal de vigas. Então, um conteúdo que a gente já conhece quando está estudando aquela distribuição de tensões normais, a distribuição linear de tensões na seção transversal. E alguns livros vão trazer abordagens e nomenclaturas diferentes. Então, a gente vai ter livros chamando de deflexão em vigas, deformações em vigas. Eu prefiro usar o nome equação diferencial da linha elástica, que a gente deixa muito clara a metodologia e o que é que a gente está fazendo. A gente vai estar partindo de uma equação diferencial que envolve um processo de derivação, uma relação de derivação, de um processo que é uma deflexão, uma deformação de uma viga dentro do regime elástico. A gente vai estar se propondo a trabalhar isso dentro da elasticidade. Então vai ser uma equação oriunda de um processo diferencial com derivadas integrais, que vai representar um processo elástico. Eu acho esse nome mais convencional, mas, como eu disse, alguns livros vão trazer nomenclaturas diferentes. Deflexão em vigas é um termo muito comum nesse material. Mas o que é que importa de fato aqui que a gente vai estar abordando? Quando as vigas elas estão submetidas a um processo de carregamento, logicamente elas vão se deformar, é normal. As vigas, as estruturas de uma maneira geral, elas sofrem um processo de deformação, isso acontece. Dentro do nosso processo de análise estrutural, lá na frente a gente vai aprender a controlar, a limitar essas deformações, isso é interessante. Mas aqui de maneira bem intuitiva a gente consegue entender, lembrar e aceitar que, por exemplo, uma viga em balanço com carregamento uniformemente distribuído, vai ter uma deflexão dessa forma. Olha, tem um ponto fixo aqui, mas a extremidade do balanço, logicamente, vai ser o ponto que vai apresentar uma maior deflexão. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a calcular exatamente essa deflexão. Na linguagem de projeto estrutural, a gente chama essa deflexão de flecha, né? E aí existem diferentes flechas, a flecha imediata, a flecha diferida, a flecha elástica, blá 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 blá. A gente vai se fixar aqui na flecha elástica, nessa deflexão dentro de um regime elástico. Isso é intuitivo, mas a gente vai aprender a calcular isso partindo de uma equação diferencial. Quando a gente vê lá nas disciplinas de equações diferenciais lineares ou ordinárias, dependendo do curso, geralmente depois de um cálculo 3, a gente tem acesso a esse tipo de equacionamento, que é muito comum dentro da física, dentro da matemática, e para resolver esse tipo de equação, a gente precisa de uma variável importante que são as chamadas condições de contorno. O que a geometria, nesse caso, para problemas geométricos, o que é que a geometria impõe de restrições, o que é que a geometria impõe de respostas pré-prontas, assim, digamos. Então, por exemplo, no caso de uma viga em balanço, observe que existe um ponto, um engaste, na qual não há uma deflexão. A viga não se deforma ali no engaste, ela não baixa, não sobe absolutamente nada, ela não apresenta variação na sua posição. Ao mesmo tempo, no ponto também de engaste, ela não apresenta rotação, ela é fixa. Então, essas são duas condições de contorno, duas respostas já conhecidas, que são restrições meramente impostas pela geometria do problema e tão somente e mais nada. E, logicamente, para cada tipo de viga, para cada tipo de carregamento, para cada condição, a gente vai ter um conjunto específico de condições de contorno, a gente vai aprender também como utilizar isso. Bom, observa também que uma viga biapoiada vai ter uma deformação que intuitivamente a gente conhece dessa forma. A gente vai aprender a calcular essas deflexões, qual o valor dessa flecha, como determinar isso, como atribuir as condições de contorno. Olha, o deslocamento nos pontos de apoio são conhecidos e são nulos.
para cargas pontuais aplicadas, não necessária em qualquer ponto, em qualquer seção da viga, a gente vai conseguir determinar também deflexões específicas, ângulos de rotação específicos em pontos quaisquer. Então vamos entender de onde é que vem isso, como é que isso é construído, qual a origem teórica disso. Então a gente já partiu anteriormente estudando a parte de desenvolvimento de tensões na seção transversal da viga, como essas tensões se distribuem. A gente parte de uma análise aqui, ó, vamos dar um zoom numa seçãozinha da viga, e quando a viga se deforma, a gente pode aproximar isso por um trecho de arco circular que tem um raio que é chamado raio de giração, um ângulo de abertura, e com esse raio de giração e o caminho pela seção transversal, que a gente chama do Y, né, a altura com relação à linha neutra, ao centro de gravidade da seção, a gente aprende que fibras comprimidas, elas se contraem, elas reduzem o seu tamanho, fibras tracionadas, elas aumentam o seu tamanho, e dentro de um regime elástico de tração, compressão e deformações, sejam de encurtamento ou seja de alongamento, elas são determinadas pela proporcionalidade, que depende quão longe do centro de gravidade a fibra analisada está, e o raio de curvatura. A gente já determinou isso aqui para equacionar isso e chegar numa distribuição de tensões. A propósito, para falar sobre distribuição de tensões, a gente consegue determinar uma relação semelhante aqui e vai entender que, olha, se nós multiplicarmos ambos os lados dessa equação por y, eu vou ter a expressão y sigma x dA. Observe que a integral de sigma x dA vai ser a força total atuando numa seção. A integral de y sigma x vai ser o momento atuante na seção, logicamente. Então, estou multiplicando uma tensão, uma força por uma distância aqui, integrando ela ao longo da seção transversal, eu vou ter a força total atuando, o momento total atuando na seção transversal. Igualando essa expressão aqui, ó, um lado do outro, eu tenho também que a variável que surge, o y ao quadrado dA, é justamente uma propriedade geométrica já conhecida lá da mecânica geral, que é o momento de inércia. Então, esse equacionamento vai nos dar essa propriedade. Olha, o inverso do raio de curvatura pode ser escrito como o momento, a expressão do momento fletor, o momento fletor atuante, dividido pelo módulo de elasticidade e o momento de inércia. Essas propriedades juntas aqui, elas são valores fixos, assim aceitamos, e a gente chama isso de rigidez. A rigidez da peça depende do material, módulo de elasticidade, e da seção transversal, considerando a seção constante ao longo da vida da viga, aqui representada pelo momento de inércia, o I. Só que a gente tem um truque aqui específico. Lá da mecânica geral, a gente aprendeu no processo, lá em cálculo 2 a gente fala sobre isso também, que o raio de curvatura, ele pode ser aproximado por essa expressãozinha aqui, ó. É 1 mais a integral, ou a derivada primeira da deflexão ao quadrado, todo esse conjunto elevado a 3 meios, dividido pela derivada segunda da deflexão. Se o raio de curvatura é isso, o que é que vai acontecer? Observe que o pulo do gato aqui, assim digamos, no contexto de pequenas deformações, no contexto de estarmos trabalhando em ambiente elástico, é que para pequenas deformações, o que é que acontece? O ângulo de rotação é muito próximo de zero. Então, essa parcela aqui se torna muito próxima de zero. Observe que uma parcela muito próxima de zero, elevada ao quadrado, somado com 1 e elevada a 3 meios, toda essa expressão aqui de cima vai ficar muito próximo de 1. Isso vai simplificar bastante a nossa análise e resumir o nosso problema para ficar só com essa parcela aqui, que envolve a derivada segunda da deflexão com relação ao eixo, com relação à linha neutra, tomando x aí do início ao fim da viga. E o nosso equacionamento fica exatamente esse apresentado aqui embaixo, ó. A derivada segunda do deslocamento
del 2y ou d2y dx2, falei del se fosse o contexto de equações diferenciais parciais, é igual ao momento, a expressão do momento dividido pela rigidez. Observe que essa equação aqui ela é uma equação diferencial, uma equação que envolve derivadas aqui, e ao mesmo tempo ela parte de uma simplificação, ou seja, isso só faz sentido no ambiente de pequenas deformações, isso só faz sentido quando a gente está falando no regime elástico. A partir do momento que a peça sai do regime elástico, a partir do momento que a gente tem deformações suficientemente grandes, essa relação deixa de fazer sentido totalmente e essas expressões não representam as deflexões em viga. Ou seja, em linhas gerais, o que é que essa expressão aqui vai dizer? Para qualquer ponto da viga afastada uma posição, uma ordenada x aqui, um ponto Q qualquer, nós conseguimos determinar o y dx, que é a deformação, a deflexão da viga aqui no ponto x, e o ângulo de rotação que aquela seção está sofrendo. Lembrando que a nossa aproximação convencional é que o ângulo, para ângulos suficientemente pequenos, muito próximos de zero, inclusive, a derivada do ângulo dy dx, ele se aproxima da tangente, que se aproxima do valor do ângulo em radiano, beleza? E aí, a gente aqui para falar finalmente sobre as condições de contorno, como aplicar essas condições de contorno. Sabendo que nós temos uma equação diferencial de segunda ordem aqui, eu vou ter que fazer duas integrações, eu preciso determinar um conjunto de condições de contorno. E como a gente já citou, cada tipologia de viga, cada tipologia de carregamento, cada tipologia de apoio vai ter um conjunto específico de condições de contorno. Aqui nós só vamos trabalhar com vigas isostáticas. A gente não está falando de hiperestaticidade, de outras coisas específicas, mas no nível de isostáticas, a gente tem aqui exemplos bem comuns, viga biapoiada. Quais são as condições de contorno? Olha, a deflexão nos apoios, no ponto A e no ponto B aqui, é nulo. Y de A é zero, Y de B é zero. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dentro da equação que para x igual a zero, eu tenho que y igual a zero. Nesse mesmo contexto aqui, outra condição de contorno. Para x igual a L, eu vou ter que y também igual a zero, onde L é o comprimento total da viga. Então, são duas condições de contorno que a gente consegue resolver a nossa equação diferencial. E, logicamente, cada tipo de viga vai ter um contexto. Viga biapoiada com balanço. O balanço vai ter uma posição específica, a gente tem um comprimento aqui, tem um valor de x, mas tanto no ponto A quanto no ponto B, nos apoios em si, a deflexão é nula, que aplica os valores dessas condições de contorno para conseguir determinar as constantes que vão aparecer no processo. Uma viga em balanço, por exemplo, a viga em balanço, eu só tenho um ponto que eu conheço as informações. Então, no ponto do engaste, nesse caso aqui, quando x igual a zero, a nossa deflexão é zero, mas o ângulo de rotação também é zero. Então, a derivada primeira também é zero, a derivada segunda aqui a gente consegue determinar. Beleza? Então vamos fazer alguns exemplos comuns e entender para que é que isso funciona. Já deixei tudo prontinho aqui. Olha, uma viga engastada com uma carga pontual, uma carga pontual aqui, aplicada na extremidade da viga, no caso do ponto A. Observa que a viga está invertida com relação ao que a gente falou. Então, x igual a zero está no ponto A, x igual a L está no ponto B. E eu quero saber qual a deflexão, qual a flecha que vai aparecer exatamente no ponto A. Qual a deflexão máxima, qual o máximo que a pontinha dessa viga se desloca para baixo para uma carga pontual assim aqui aplicada. Então vamos lá, fazendo o diagrama de corpo livre disso aqui, como é que eu consigo determinar o momento fletor? Observa que essa viga com carregamento uniformemente distribuído, o que é que vai acontecer? Qual o momento em x igual a zero? O momento é zero. Aqui eu não tenho momento.
Qual o momento em x igual a L? O momento máximo que vai acontecer é P vezes L. Eu tenho uma carga pontual vai me dar um diagrama de momento fletor linear, não é desse jeito o meu diagrama de momento fletor? Diagrama de momento fletor todo negativo, só tenho tração nas fibras, nas fibras superiores e o momento máximo do meu momento é PL. E se eu quero determinar o momento em qualquer seção aqui com distância x, como é que eu determino? O m de x vai ser exatamente a carga vezes a distância x. A gente convenciona chamar isso de negativo porque traciona as fibras superiores. Então é isso exatamente que eu tenho. O momento que eu conheço aqui na minha seção é m menos px. Se a derivada segunda da deflexão é igual ao momento dividido pela rigidez, eu vou substituir esse momento, a expressão do momento, aqui, ó. Então, ó, peguei o menos px, joguei nessa equação e o que é que eu tenho? Passei multiplicando a rigidez, eu tenho que rigidez vezes a derivada segunda é menos px. Como resolver uma equação diferencial? Faço a primeira integração. Quando eu faço a primeira integração, o que é que acontece? Aqui deixa de ser a segunda derivada e passa a ser só a primeira derivada. Quando eu integro desse lado, ó, integral de menos px dx, eu vou ficar com o quê? X ao quadrado sobre 2, não é isso? Então, ó, menos, o negativo já estava aqui, px ao quadrado sobre 2 e surge uma constante, né? Constante que quando derivada vai ser nula. Qual a primeira condição de contorno que eu vou aplicar? Olha só, quando o x igual a L na extremidade da viga, aqui no ponto B, eu tenho um engaste e eu tenho que a deflexão desse ponto aqui é nula. Então, para x igual a L, a derivada, o ângulo, é nulo. Aplica nessa equação aqui, nessa primeira derivada, no lugar de x, coloca o valor de L. E isso aqui igual a zero. Esse termo aqui se anula. Colocando L aqui, eu vou ter que o valor de C1 é PL ao quadrado sobre 2. Quando eu passo para lá, ele vai passar positivo. C1 é PL ao quadrado sobre 2. E a minha expressão com a primeira derivada é menos px ao quadrado sobre 2 mais o C1 já determinado, PL ao quadrado sobre 2. Mas eu ainda estou na primeira integração. Isso aqui representa o ângulo. Isso aqui é o θx. Quando eu faço a segunda integração, o que é que vai acontecer na segunda integração? Eu vou ter que a rigidez multiplicado pela flecha, agora sim o y, fiz a segunda integração. Integro de novo, ó, x ao quadrado vai ficar como? X ao cubo sobre 3. 3 multiplicado por 2, 6. Então fica px ao cubo sobre 6. Isso aqui é uma constante, quando eu integro, multiplica por x, e surge uma nova constante, C2. Vou aplicar a segunda condição de contorno, que quando eu estou no ponto B, quando x igual a L, a deflexão é nula. Lá a deflexão no ponto B também é nula. E com isso eu consigo determinar, ó, se eu coloco aqui o valor de L, coloco aqui o valor de L, escrevo a expressão, eu determino que C2 é menos PL ao cubo sobre 3. E escrevendo a equação, ó, então toda a deflexão em qualquer ponto x vai ser P sobre 6 é I, multiplicado por esse polinômio aqui, ó, menos x ao cubo, mais 3L ao quadrado vezes x, menos 2L ao cubo. O que é que acontece aqui ainda? Eu quero determinar a deflexão máxima. A deflexão máxima nesse ponto aqui vai ser quando x igual a zero. Então, se eu coloco no lugar do x um zero, ó, isso aqui cai fora, isso aqui cai fora, eu vou ter menos 2L ao cubo sobre 6 aí. O 2 com 3, com 6 simplifica, sobra um 3. Então, ó, a deflexão máxima é PL ao cubo sobre 3 aí, negativo, logicamente, porque essa deflexão é para baixo no contexto da viga. O que é que isso representa? Representa que quando você tiver uma viga engastada e em balanço com a carga pontual na pontinha da viga, a deflexão máxima vai ser PL ao cubo sobre 3 é isso, vai acontecer sempre, independente
de outras variáveis, desde que a gente respeite essas condições de contorno para esse carregamento específico. Em algum momento do nosso estudo de estruturas, esse valor vai se tornar tão automático, a gente vai precisar desse valor na análise de vigas, quando a gente estiver estudando concreto armado, estruturas metálicas, até quando a gente vai fazer estabilidade global, a gente está usando essa expressão com alguma frequência. E para usar essa expressão com alguma frequência, a gente tem que entender de onde ela vem, né? Ela vem de um processo de integração, de uma equação diferencial de segundo grau, que representa a flecha, que representa as deflexões numa viga submetida a um carregamento transversal, submetida a um momento fletor. Então, ó, vai se tornar automático, que a deflexão na ponta de uma viga em balanço, engastada em balanço, é PL ao cubo sobre 3. Aí a gente demonstrou de onde vem isso, como isso acontece. Vamos fazer um exemplo bem comum aqui também, ó. Viga biapoiada, super tradicional, com carregamento conhecido aí W. Esse carregamento conhecido W, ó, o que é que nós temos aqui? Eu tenho uma viga biapoiada, nos é intuitivo entender e aceitar que essa viga vai deformar desse jeito, né? Logicamente eu estou exagerando, tá, gente? A gente vai trabalhar em pequenas deformações. Proporcionalmente não faz sentido. Mas, ó, eu vou ter uma deflexão nesse ponto aqui, e essa deflexão no meio do vão vai ser máxima. No centro do vão vai ser a deflexão máxima. Ou seja, qual a flecha quando o nosso x igual a L sobre 2? Eu ainda não sei e nós vamos determinar qual a flecha no meio do vão. Deixa eu finalizar isso aqui, ó, igual a não sei. Então vamos lá, como é que eu vou escrever isso? Faço um corte aqui numa posição X qualquer. Nessa posição X qualquer, eu vou escrever a equação que representa o momento em função de X. Como é que fica isso? Vamos lá, ó. Diagrama de corpo livre. Então, ó, fiz o diagrama de corpo livre, quero determinar esse momento fletor. Já a reação de apoio, que vai ser WL ou QL, o que a gente usa com mais frequência, sobre 2, vai gerar momento, então ó, WL vezes X sobre 2, e a parcela da carga distribuída é uma parcela que vai gerar momento negativo, né? Então eu tenho ó, WX, que é o carregamento, multiplicado pelo nosso processozinho lá de centralizar a carga, né? De concentrar a carga, então seria multiplicado por x sobre 2. Então, ó, WX ao quadrado sobre 2, essa é a expressão do nosso momento. Então, equacionando no nosso processo de equação diferencial de segundo grau, o que é que nós temos? Ó, rigidez multiplicada pela derivada segunda vai ser WLX sobre 2 menos WX ao quadrado sobre 2. E aí eu vou fazer de maneira mais direta, tá? Ó, vamos fazer a primeira integração. Quando eu integro uma vez, isso aqui se torna a primeira derivada. Integrando aqui, ó, eu vou ter x ao quadrado, vamos passar para x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2, 6. Então, ó, WX ao cubo sobre 6, negativo. Só invertir a ordem aqui das parcelas do polinômio, tá? Para essa aqui, ó, WLX, x, quando eu faço a integração, x ao quadrado sobre 2, 2 vezes 2, 4. Então, ó, WLX ao quadrado sobre 4, mais uma constante que eu ainda não conheço. Faço uma segunda integração. Fazendo uma segunda integração, ó, eu deixo de ter o ângulo, eu deixo de ter a derivada primeira e passo a ter a equação da deflexão. Vamos integrar mais uma vez? Elevo aqui, fica x à quarta, divide por 4, 4 vezes 6, 24, ó, WX à quarta. Aqui do mesmo jeito, vai para x ao cubo, divide por 3, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho WLX ao cubo sobre 12. A nossa primeira constante, quando integrada, multiplica por x e surge uma segunda constante. Vamos aplicar as condições de contorno. Quais as condições de contorno para uma viga biapoiada? As condições de contorno são que, quando eu estou aqui no comecinho, para x igual a zero, o que é que eu tenho? Que a deflexão também é zero. Essa é uma primeira equação. Quando eu estou aqui no finalzinho, vai acontecer a mesma coisa. Para x igual a L, agora estou na extremidade, o meu y vai ser zero. Então, ó, vamos aplicar. Se eu coloco o valor de x igual a zero nessa equação, 0,
zera, zera. Eu vou determinar que meu C2 é 0. Vamos fazer a aplicação agora quando x igual a L. Coloca o valor de L nessas expressões aqui no lugar de x. Nós encontramos que a constante C1 é WL ao cubo sobre 24. Colocando essa parcela aqui em evidência, eu vou ter que a equação diferencial da linha elástica, que é a equação que descreve a linha elástica, né, não mais diferencial, já estou na forma dela polinomial. Eu tenho W sobre 24 é I, 80, x à quarta, 2lx ao cubo mais L ao cubo sobre x. Agora, essa expressão ela diz a posição da linha neutra com relação em qualquer ponto x. Logicamente, eu não quero saber em qualquer ponto x, eu quero saber num ponto específico que vai me dar o máximo valor, que é em x sobre 2, no meio da viga, essa deflexão no meio da viga. Então, substitui o valor de x por L sobre 2 e nós vamos determinar que o valor da flecha vai ser sempre 5WL a quarta, 384 EI. Esse é um valor também muito comum, que vai aparecer e se tornar muito automático quando a gente estiver estudando no nosso estudo de estruturas de maneira geral. A gente vai partir do princípio que a flecha elástica imediata de uma viga com carregamento uniformemente distribuído é 5WL a quarta sobre 384 EI, mas da mesma forma nós determinamos de onde veio isso. E com isso a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento, aplicar esse conhecimento para determinar as deflexões reais que acontecem em vigas. A gente vai fazer isso em próximos exercícios. Por hoje é só. Valeu, galera. Até as próximas.